Olá, no Foco em Negócio de hoje nós vamos falar sobre valuation. Eu estou aqui com o André Brigagão, executivo com experiência nos segmentos de construção, banco, telefonia, entre outros. André, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. Vamos lá. Em primeiro lugar, explica para a gente essa terminologia em inglês, o que é valuation? Valuation, como o nome já diz, é uma valoração, né? É uma avaliação. Quanto é que vale uma empresa, né? Quanto é que vale um negócio, né? Como você consegue chegar num valor que se sustente no longo prazo, que se sustente, seja defensável, né? Que o mercado olhe e entenda, não, aquela empresa, aquele negócio, aquele produto vale o que estão dizendo, vale o que estão pedindo, né? Ele mostra para você, a valuation é um método, né? Onde você avalia aquela empresa, aquele produto, e você chega a um valor, esperar no valor médio, um valor que seja aceitável para um observador, um comprador. Perfeito. Enfim. Aí você tem, por exemplo, você tem as empresas de tecnologia, que são as empresas modernas, você tem empresas com ativo fixo alto, como Coca-Cola, que tem fábricas, enfim, tem pontos, etc. O valuation, ele avalia só do ponto de vista de faturamento e os ativos da empresa, ou o valor da marca também conta isso? O que conta mais, o que conta menos? Como é que é isso para a gente poder explicar para o nosso telespectador? Na verdade, como você disse, a gente tem uma série de indicadores para contemporizar e analisar quando você vai montar o seu valuation, né? No caso do valuation, a gente tem, digamos aí, 5 grandes métodos que você pode usar. O método mais usado hoje em dia é o método de fluxo de caixa descontado. Você falou de ativos, né? Ativos fixos, uma indústria, por exemplo, que tem fábricas, né? Ou uma Coca-Cola que tem uma rede de distribuidores. Uma empresa de tecnologia que está nascendo. Ou seja, você tem que definir quais são os seus critérios. Existem critérios que usam os múltiplos, por exemplo. Você pode pegar o faturamento da empresa ou só a EBITDA dela. Né? Existe, e aí o fluxo de caixa descontado, onde você tem que ver todo esse desenho, todo esse cenário, para você chegar num valor aí que seja mensurável. Né? Perfeito. E aí, já pegando uma carona, hoje tem muitas empresas empresas nacionais que são chamados unicórnios, que empresas que passam a valer mais de 1 bilhão. O profissional de valuation, ele é um cara muito requisitado para esse tipo de análise? Com certeza, Fabrício, por quê? No caso que você citou dos unicórnios, as empresas de tecnologia, né, as empresas que estão começando, né, a gente chama de nascentes, incumbents, enfim, o termo que você queira usar, né, no setor específico de tecnologia que você citou, é um trabalho muito complexo, detalhado de se fazer. Né? Quando você vai pedir um financiamento, você vai requisitar um investidor nessas empresas de tecnologia, elas nascem você tem um clube de anjo que você vai lá apresentar o seu negócio. Né? São os investidores de risco, não é isso? Por exemplo, os investidores de risco, que alguns fazem parte de clubes de anjo. Outros investidores de risco são aquelas firmas de venture capital, né? Aquelas firmas que é onde você chega com um plano de negócios e com um valuation de uma empresa de tecnologia ou de um produto que vai agregar valor a uma empresa de tecnologia, por exemplo. Então você tem que chegar nesse público, né, e mostrar quanto que vale aquilo. E aí é primordial, é essencial que um profissional que saiba fazer o valuation, né, trabalhe bem essa informação, e aí está a dificuldade, né, de se fazer. Como medir algo que ainda não existe? Como dizer que aquele negócio vai valer, ou vale hoje, X milhões, se eu não tenho nenhum passado dessa empresa? Né? Você tem que pegar um analista que entenda muito bem, que tem uma visão de futuro muito bem fundamentada. Mas o valuation, ele funciona tanto para empresas que já estão há muito tempo no mercado, quanto para empresas que estão começando ou empresas que vão começar. É isso, então? Com certeza. O valuation pode ser usado para uma Coca-Cola, por exemplo, uma Gerdau, uma Vale do Rio Doce, uma Embratel. Né? Empresas que já estão aí há anos no mercado, né? Como empresas que estão há pouco tempo, há 4, 5, 3 anos no mercado, como empresas que ainda estão nascendo, ainda vão acontecer. Né? Empresas, como você falou, empresas de tecnologia. Ou até um negócio que eu queira abrir. Eu quero atuar no setor varejista, todo mundo tem, né? Alguém tem um setor, quer abrir uma loja, enfim. Sim. Então eu posso fazer, o dono, um profissional, um analista. Que você contrate para isso? Você contrate para isso, ou até você mesmo, se você conseguir, né? Você conseguindo internalizar essa ferramenta, né? Entender essa ferramenta, e não é tão difícil assim, né? Como será mostrado, você consegue mapear o teu mercado, mapear os teus indicadores e fazer o seu valuation com maior tranquilidade. No caso, aquelas que não existem ainda, a dificuldade é maior. Então é necessário que o cara entenda, que a pessoa entenda bem aquele mercado,
como o mercado está funcionando, como o mercado, e não só o mercado, como os fundos de investimento, os bancos, os investidores, o governo, como é que eles estão olhando para aquilo e como eles estão acreditando que aquilo irá evoluir ao longo do tempo. Porque você tem que fazer uma projeção futura, para depois colocar em valor presente. É isso, você vai fazer o teu fluxo, como é que você faz o fluxo? Você vai estimar o teu faturamento bruto, vai tirar teus impostos, vai chegar com a receita. Anos. Podemos fazer de 5 a 10. As empresas muito grandes a gente faz para 10 anos. Né? De pequeno e médio porte, a gente faz 5 anos, é o recomendável. Para as menorzinhas, médiazinhas, a gente chama assim, a gente faz só um múltiplo de EBITDA, por exemplo. Pode ser uma, recentemente fizemos uma. Então a gente tem que ver em que setor que se encaixa aquela empresa, como é que é aquele mercado, qual o porte dela, né? Aquela empresa aguenta um fluxo de caixa descontado, você tem que ver como é que aquele balanço está nos últimos anos e fazer o teu valuation, seja por mercado, seja por contábil, liquidação, ou o fluxo de caixa descontado, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia. Né? Perfeito. E aí é o seguinte, todas as empresas deveriam ter valuation ou só as empresas que querem ser compradas 100% ou querem conseguir investidores precisam do valuation? Porque a gente escuta muito assim, eu vou ver qual é o valor da minha empresa para saber se eu for vender ela ou se eu for botar algum sócio investidor, quanto que o cara tem que pagar para ter um percentual específico da minha empresa. Correto. Mas isso serve para quem não tem, nesse momento, desejo de ter sócio ou vender, ser vendido? Sim, eu acho importante que pelo menos ele tenha em mente algum número, porque a qualquer momento ele pode ser abordado, mesmo que ele não queira. Né? Mas o propósito específico é para entrar em sócios ou você ser Sim, comprado, né? a ideia é que o valuation é feito até dentro de uma unidade de negócios, dentro de uma empresa, por exemplo. Você pode fazer, quanto é que vale aquela unidade de negócio? Ou quanto vale um setor específico dentro de uma grande corporação? Quanto vale um produto que vai ser lançado? Você pode até usar mecanismos, técnicas de valuation para ver aquele produto que vai ser lançado, tem mercado para ele? Quanto é que ele vale? Quanto é que a pessoa vai pagar por ele? Qual o custo que eu vou ter dentro da minha empresa para rodar esse produto? Qual a despesa que eu vou ter ali? E aí a gente faz o fluxo, prevê a receita futura e desconta lá o valor, uma certa taxa, descontamos esse fluxo futuro, para dizer, bom, hoje se eu lançar esse produto, que eu vou gastar tanto para investir, ele vai me dar um retorno de tanto, esse produto é viável, ou seja, o valor presente dele é positivo, né? Eu consigo lançar um produto, por exemplo. Você falou da pessoa que não está pensando em fazer nada, ou seja, ele não quer vender, não quer sócios, não quer sócio, não quer nada, mas por algum motivo, por algum movimento, pode ser que ele precise desse número, né? Algo que seja importante para ele saber quanto vale o meu negócio. Né? O banco olha um valuation de uma empresa, se você for tomar dinheiro no mercado? O banco olha muito o fluxo de caixa da empresa, né? O balanço, o fluxo de caixa, e alguns analistas fazem o valuation com os mecanismos deles. Vai ter sua projeção de recebimento. Você pode montar o valuation seu e dizer para o banco, olha, eu estou com esse plano de investimento aqui, eu vou reestruturar a minha empresa, com esse plano de investimento, eu vou ter esse fluxo de caixa no futuro, eu já fiz o desconto e hoje eu entendo que a minha empresa vale tanto. Por que ela vale tanto? Porque eu vou pedir um recurso, pode ser junto ao banco, ao seu banco que se relaciona da empresa, ou pode ser no exterior, né? Ela pode fazer uma debenture, ou pode ser algum novo sócio. Né? Então ela pode pedir esse recurso e dizer, não, eu estou te pedindo esse recurso porque eu quero fazer esse investimento. E esse investimento está dentro de um plano de negócio que está dentro de um valuation. Então, uma empresa hoje vale tanto. Você está investindo numa empresa que vale X. Você não está me dando dinheiro, não está emprestando dinheiro. Eu acho que essa é uma estratégia que um sócio pode ter junto ao banco, por exemplo. Exatamente. Então, na verdade, o que você está dizendo é que todas as empresas elas precisam saber o seguinte, bom, qual é o meu valor? Quanto que eu valho? Independente se nesse momento agora eu quero um sócio ou quero ser vendido, mas é importante entender em que momento eu estou do ponto de vista financeiro. Sim, com certeza. Mas aí, pegando uma carona nessa esteira aí, o Brasil tem menos investidores de risco ou as análises são muito mais criteriosas. Porque eu lembro, assim, eu gosto de citar até uma defesa para os empreendedores brasileiros, e não falando em causa própria, mas você vê lá a história do Google, e depois lá que eles criaram aquele PageRank lá, PageRank, na verdade, o valuation dele cresceu muito e botaram muitos milhões. O Amazon, que
um gigante hoje em dia. Gigante, Uma gigante. botaram muitos milhões. O mercado americano é muito pródigo em os investidores de risco olhar aquele negócio e falar, pô, isso tem futuro, vou botar dinheiro. Enquanto você vê muitos empreendedores no Brasil tendo que passar o pires para conseguir algum tipo de investimento. Por que isso? Em primeiro lugar, a economia americana é muito diferente da brasileira, né? A pujança dela e a liquidez que se conta na economia americana é dezenas, centenas de vezes maior do que a economia brasileira. Você tem, como você falou, fundos de venture capital, investidores, pessoa física, jurídica, enfim, fundos de pensão canadenses, por exemplo, australianos que estão ligados à economia inglesa, que estão ligados à economia americana, né? Você tem essa gama toda de investidores, os fundos de angels, né? Os clubes de angels, né? Você tem uma robustez, né, de investidores muito maior do que no Brasil, né? E a economia brasileira tem toda a questão tributária também que é complicada, né? Todo o societário brasileiro é complicado. Toda essa montagem de uma sociedade é burocrática, é complicado. Você abrir uma empresa no Brasil demora meses, você abrir nos Estados Unidos exterior você demora dias. Todos esses fatores influenciam. O custo do Brasil é alto. A própria instabilidade da economia no Brasil, né? A instabilidade da economia. E aí um comentário que vale a pena fazer aqui, entrando já um pouco por exemplo, quando você faz análise por múltiplos, né? Você tem múltiplos no mercado americano que variam de 2 a 300, tá? Empresas que podem variar 300 vezes o EBITDA dela. O que você chama de múltiplos? Múltiplo é um indicador, é um número que é o seguinte, uma empresa do setor de siderurgia, como você falou, empresas que têm custo fixo muito alto, siderurgia, telecom, saneamento, tá? São empresas que valem um múltiplo baixo, ou seja, valem 2, 3, 5, 6, 8 vezes o que o EBITDA dela está gerando naquele exercício. Tá? Empresas que têm um alto grau de múltiplo, como por exemplo serviços portuários e educação, tá? É altíssimo. Então uma empresa de educação pode valer 100, 200, 300 vezes o EBITDA que ela está rodando hoje. Tá, okay? E aí, vindo para o Brasil novamente, a economia americana e europeia são economias ainda serão de baixo crescimento. Elas são economias estáveis, a inflação é 1 ponto alguma coisa há anos, né? A taxa de juros há anos muito baixa, 2%, a taxa nominal 1,5%, enfim, na zona do euro. Então você tem uma estabilidade macroeconômica, uma estabilidade monetária, né, nessas economias. E as empresas seguem essa economia. Apesar de a economia brasileira ser ainda com menos liquidez que a americana, mais difícil de se trabalhar no setor privado do que a economia americana, mais burocrática que a americana e que a europeia. É uma economia mais travada, com menos recursos de investimento, apenas com o BNDES, praticamente, que é o nosso grande investidor, que apresenta ainda a menor taxa nominal de juros para você aplicar. Enfim, apesar disso tudo, a economia brasileira ainda tem um potencial de crescimento que a economia americana e a União Europeia tem. Logo, o potencial de crescimento de uma empresa de médio porte no Brasil ainda é bem maior do que uma economia de uma empresa de médio porte nos Estados Unidos e Europa. É por isso que tem muito capital estrangeiro querendo entrar, porque ganhar market share no mercado europeu ocidental, no mercado americano, muito difícil. É muito difícil. Você tem que pegar esse dinheiro e botar em alguns países maduros. Mas para isso você precisa de uma economia estável. É por isso que eu acredito que, de alguma forma, o país vai crescer, porque o Brasil precisa ter economia estável, porque os países desenvolvidos precisam de um país com dimensões continentais, para investir, com estabilidade para poder investir. Eles querem investir, com certeza. A gente falando de Europa, essa metodologia de valuation, ela se aplica tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, para o Japão, ou cada país tem uma metodologia específica? Não, isso é mundial, com certeza. A metodologia, essas 5 que eu citei, e a principal, o fluxo de caixa descontado, né? É a mesma. O que vai mudar? São as premissas. O modelo é o mesmo. É como você falou. Você estima o teu faturamento, tira custo, tira despesa, chega no teu lucro líquido você faz uns ajustes, chega no teu fluxo de caixa livre. Esse fluxo de caixa livre você projeta para 5, 10 anos. Você traz ele, valor presente, é uma taxa de desconto. Isso tudo, essa mecânica é a mesma, ela é única. O que muda? A premissa. Quanto é que a economia brasileira vai subir? Quanto é que a taxa de câmbio é no Brasil? Enfim, quanto é que você vai ter de retorno nesse negócio, né? Uma economia americana, japonesa, europeia vai te exigir, né, um VPL positivo, ok? Valor uma taxa de retorno líquido, né? Isso, valor presente líquido, o NPV, né, Net Present Value positivo, e uma taxa de retorno de 5, 6, 8, 10% ao ano, e seja uma taxa excelente
para japonês, americano ou europeu. O brasileiro vai querer 12, 15, 18, 25 ao ano, entendeu? Por quê? Porque tem uma série de premissas e riscos muito maiores do que uma economia americana. Você, para poder botar dinheiro, você tem que ter você exige um retorno maior. Porque o seu risco é maior, muito, né? Com certeza. E aí, para terminar, quem é o profissional dentro de uma empresa que é qualificado para fazer o valuation? E para as pessoas que querem se habilitar para trabalhar com isso, o que elas precisam fazer? É interessante, né, como você falou, que existe um profissional habilitado que domine essa ferramenta, que conheça os quatro, né, esses 4 métodos que já não se usam mais, né, que é o contábil, liquidação ao mercado e múltiplos, e que conheça muito bem e domine o fluxo de caixa descontado, né? De preferência um profissional da área financeira, né? Com um certo nível de senioridade, né? Que já seja, pelo menos tenha aí 5, 10 anos de área financeira, que tenha feito um curso, né? Que conheça as ferramentas, que maneje bem, né? Que se vire muito bem com planilhas eletrônicas, né? O Excel, que é o instrumento que todo mundo mais usa aí nas empresas, né? Que é o grande. Existem outros, tá? Existem outros mais sofisticados. Tem o Hyperion, por exemplo, que é um ferramental, que é um super Excel, né? Que faz também todo esse cálculo de valuation, mas é uma super ferramenta que empresas de grandíssimo porte usam, tá? Você pode usar o Hyperion, por exemplo. Basicamente, você tem que conhecer finanças, conhecer como é que se estrutura um balanço patrimonial, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, nível de endividamento, capital de terceiro, capital próprio, DRE, PNL, fluxo de caixa, taxa de desconto. Como é que se chega a uma taxa de desconto? Como é que você vai estruturar a tua taxa de desconto e aí você faz o seu fluxo. O profissional que consiga manejar bem todo esse ferramental técnico, como eu te falei, e o ferramental software, né? Para rodar isso tudo, tem que ter um bom conhecimento, né? E ainda saiba, né, brincar lá, fazer cenários, por exemplo. Ele pode fazer simulações, ele faz 9 cenários, né? 3 cenários otimistas, 3 pessimistas e 3 moderados, por exemplo. Sim. Em cada um ele faz travas de câmbio, travas de juro, travas de endividamento. Então ele vai rodando aquilo e mostrando para um diretor, por exemplo, né? O controller pode fazer isso. Perfeito. Né? Então, na verdade, para alguns que pode parecer pode ter parecido muitas nomenclaturas complexas, eu acho que um profissional de finanças, a gente sabe porque a gente tem o MBA de finanças, são nomenclaturas que são usuais para quem até um cara que está entrando no mercado financeiro, ele já começa a conhecer, ou seja, um profissional de finanças, ele é o cara mais habilitado com esses ferramentais, com essas competências, para fazer o tipo de valuation. Quando não tem essa pessoa, aí buscar uma empresa de consultoria para que possa ser feito isso, né? Com certeza, uma assessoria, uma consultoria, né? A gente faz isso aí. E tem alguns donos de empresa, eu já ensinei um dono de empresa a fazer. Ele falou, não, eu quero só que você me ensine. Perfeito. Então eu fui lá e ensinei para ele, e agora ele faz do jeito dele, entendeu? Perfeito. Então, né, a gente pode fazer... O cara que tem uma vivência em finanças, se ele se instrumentalizar, ele consegue fazer. Com certeza. Maravilha. Obrigado. Nada. Esse foi mais um Foco em Negócios. Hoje com o André Brigagão, o tema Valuation. Um abraço.